As abelhas são insetos conhecidos pelo doce do seu mel e também pela dor de sua picada. O que muita gente não sabe é que elas são os principais agentes polinizadores da natureza e que estão sendo diretamente afetados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura. É este o tema do De Olho nos Bichos. Uma forma curiosa da gente definir o que sejam as abelhas seria dizer que elas são vespas que, em vez de alimentarem as suas larvas com outros artrópodes, outros insetos, aranhas, elas alimentam suas larvas com pólen que elas coletam nas flores. Então seria, entre aspas, vespas vegetarianas, vamos dizer assim. No Brasil são conhecidas hoje aproximadamente 1.700 espécies de abelhas e a gente estima que existam mais de 3.000 espécies nativas no Brasil. As pessoas, quando falam em abelhas, elas pensam em uma única espécie que tem um nome científico de Apis mellifera, né? E que a gente comumente chama de abelha Europa, abelha africanizada, abelha do reino. Essas abelhas que foram introduzidas no Brasil para a produção de mel, na realidade elas representam apenas uma espécie entre aproximadamente 20.000 espécies de abelhas que existem no mundo. E elas têm uma peculiaridade que chama muita atenção das pessoas, além da produção de mel, é a vida em sociedade delas, né? Uma vida uma organização social extremamente complexa que inclui a existência de uma rainha cuja única função é botar ovos, né? Milhares de operárias dentro de uma colmeia que são responsáveis pelo trabalho de coleta de alimento, de defesa do ninho, construção do ninho, né? E os zangões que são produzidos apenas em determinadas épocas do ano e que têm como função fecundar as rainhas novas, né, que estão ou substituindo as rainhas velhas nas colônias ou fundando novas colmeias. Essa organização social complexa, na realidade, ela é encontrada em aproximadamente 15% daquelas 20.000 espécies de abelhas. Os outros 85% das espécies de abelhas são abelhas solitárias. A apicultura, ela é a atividade do cultivo das abelhas, né, da Apis mellifera. Eu estou destacando aí a espécie Apis mellifera, que dá origem a esse nome, apicultura, porque o cultivo de outras abelhas nativas do Brasil, as abelhas sem ferrão, recebe o nome de meliponicultura. Isso aqui é uma tela que eu utilizo, ela é chamada tela excluidora. Através dessa tela, as abelhas operárias, elas transitam, elas passam para lá e para cá. Mas a rainha não passa aqui, nem os zangões. Então a parte de cima fica só com mel, fica livre de filhotes. E a parte de baixo fica com os filhotes, onde a rainha atua botando os ovos. Os alvéolos são cada um desses buraquinhos onde desenvolve cria, onde as abelhas colocam alimento, colocam pólen, colocam mel. São nesses mesmos alvéolos. A importância das abelhas, a maior importância delas está mesmo na polinização, né? Na manutenção da biodiversidade. As plantas dependem muito da polinização das abelhas. Elas têm uma ligação muito forte com as plantas, elas dependem das flores para coletar seu alimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, aproximadamente 73% dos vegetais cultivados no mundo são polinizados por alguma espécie de abelha, o que resulta no aumento da produção agrícola. No Brasil, o plantio de maçã, melão, maracujá, café, laranja, caju e tomate, por exemplo, dependem da ação das abelhas. E é neste momento que elas entram em contato com os agrotóxicos. Os agrotóxicos surgiram da necessidade de combater as pestes e as pragas na Europa, né? E um dos primeiros a ser usado foi o BHC, DDT, né? Que são substâncias que são letais aos animais, inclusive o homem, por atuarem e bloquear o sistema nervoso. E num clima tropical como o Brasil, onde você tem temperatura, luz,
água à vontade, as pragas se proliferam muito bem. Se você aplica o agrotóxico na lavoura, você vê a praga cair ao solo. Você vê. Isso tem um efeito fantástico. Você abate o inimigo na hora. Os níveis tóxicos de agrotóxicos podem afetar as abelhas de diversas formas. Então, tem efeitos, dependendo do tipo de agrotóxico, né? Efeitos sobre a imunidade da abelha, então ela fica mais sensível a vírus, protozoários que acabam afetando ela e podendo matar essas abelhas. Tem vários efeitos sobre o sistema nervoso das abelhas, interferindo na orientação, na capacidade de voo. Então, com isso, a abelha acaba se perdendo quando vai para procurar uma flor ou quando volta da coleta de néctar e pólen, acaba se perdendo, não voltando para a colmeia, certo? E, depende do nível mais alto, ele pode ser diretamente letal para a abelha. A gente resolveu investigar o quanto os agrotóxicos acabam sendo incorporados pelas abelhas pela polinização. Então, fizemos um trabalho em que utilizamos colmeias que eram utilizadas para a polinização de uma fruta, no caso a gente utilizou o melão, e outras colmeias eram mantidas em uma mata que não tinha acesso ao melão. Para determinar se tem a exposição de agrotóxicos pelas abelhas, a gente analisou amostras de mel. Coletamos as amostras de mel e fizemos a avaliação de pelo menos 140 tipos de agrotóxicos diferentes, né, vendo se estavam presentes e a quantidade de cada um que estava presente nessas amostras de mel. E a gente encontrou uma diferença muito grande de agrotóxicos entre os vários grupos, né? Sendo que aquelas que polinizam melão tinham uma quantidade muito grande de diversos tipos de agrotóxicos. Diversos trabalhos têm demonstrado que o grupo dos agrotóxicos neonicotinoides são os mais tóxicos para as abelhas. Eles acabaram sendo banidos na Europa. No Brasil, os inseticidas neonicotinoides são permitidos para o uso. O ideal seria que tivesse, no mínimo, uma advertência sobre esse possível risco para as abelhas. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos porque ele é um dos países que mais produz alimentos no mundo. Lembrando sempre que sem os agrotóxicos, nós não teríamos hoje condições de alimentar a população brasileira no preço que a gente alimenta. Isso é fundamental. Então, se as abelhas elas vão ali naquelas flores que foram pulverizadas com agrotóxico, elas podem se contaminar. Se elas se contaminam muito, elas vão morrer ali no campo mesmo, mas um grau de contaminação assim menor, elas chegam a levar o néctar, o próprio corpo delas com alguma contaminação de agrotóxicos, acaba indo para a colmeia. Isso pode deixar resíduos ali no mel, na cera, que é inconveniente, tanto para as abelhas como para nós, quando formos consumir ali os produtos das abelhas, o mel, o pólen, né, ou até a própolis. O mel que é destinado ao consumo humano, ele, pela lei, tem que ter o controle de resíduos de agrotóxicos. Nesse trabalho foi feita a validação de uma técnica justamente para analisar os níveis residuais desses agrotóxicos no mel. Então, esse trabalho foi feito em conjunto com o Lanagro, né, o laboratório do Ministério da Agricultura, objetivando desenvolver uma técnica para monitorar o mel que é consumido pelo ser humano. O colapso está acontecendo. Aparentemente, existe um conjunto de fatores que está se associando para causar esse colapso. Isso é muito observado nos Estados Unidos e também tem sido observado na Europa. Isso tem sido associado por alguns pesquisadores à utilização de agrotóxicos que diminuiriam a imunidade da abelha e por diversas doenças acabariam afetando elas. Mesmo que não cause o colapso das colônias, eles acabam enfraquecendo e até matando abelhas, fazendo com que a colmeia se torne mais fraca, menos produtiva. Pelo menos 40% dos alimentos produzidos por ser humano dependem de polinizadores. Então, sem as abelhas, a produção de diversos produtos fica inviável. Então, seria muito importante para a produção agrícola que houvesse um controle na utilização dos agrotóxicos. O controle seria pela frequência de utilização e dose utilizada, sem falar
na escolha do produto mais adequado. A fiscalização do uso de agrotóxicos é diretamente ligada ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, o chamado MAPA. Em Minas Gerais, por exemplo, tem um IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é uma célula estadual do sistema de defesa agropecuária do Brasil. O controle biológico é uma alternativa ao uso de agrotóxicos. A técnica utiliza predadores naturais para combater as pragas das plantações. Para você controlar lagartas que estão atacando um cultivo, digamos, de 3.000 hectares, você precisa de produzir uma quantidade enorme de predadores. Aí você tem um outro problema, que é você solta essa população lá, ela se alimenta daquilo, digamos, e baixa a população a níveis economicamente toleráveis. Tudo bem, e aí esses predadores vão sobreviver de quê depois disso? O controle biológico e os controles alternativos, eles crescem no Brasil. Mas enquanto o agrotóxico puder ser usado, para o agricultor é muito difícil ele mudar, a não ser que ele tenha um preço diferenciado, como na agricultura orgânica, ele tem um preço diferenciado por não usar agrotóxico. E aí funciona. O controle biológico sozinho talvez nunca chegue a resolver o problema. O que a gente precisa repensar é o nosso modelo de agricultura. E os agricultores, de modo geral, não têm informações suficientes para utilizar de uma maneira mais adequada os agrotóxicos. Então acho que começaria por aí, né? Haver, assim, continuar havendo um treinamento com os agricultores que utilizam agrotóxico, haver uma compreensão deles também que eles devem evitar de utilizar agrotóxico durante o período de floração daquelas culturas. Se houver necessidade de jogar o agrotóxico em momento de floração, aí avisar o apicultor, o criador de abelhas, para retirar as abelhas. Na minha opinião, a gente deveria usar nada de agrotóxico. Se as abelhas são responsáveis, direta ou indiretamente, pela produção de 1/3 do nosso alimento, imagina o que é a vida na Terra se faltar 1/3 do alimento. Então, eu não sei se a humanidade acabaria sem as abelhas, mas a nossa vida com certeza não seria a mesma.